Olá, eu sou Cíntia, este é o Papo de Dentro, número 14. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, mais uma, é Vera Brinqueroff, custei aprender a falar, médica no Rio de Janeiro, terapeuta de alma, né, Vera? E nós vamos deixar a outra Vera apresentar, né, Vera, que já tem uma jornada, já conhece aí de outros lugares, de outros passeios. Vera, se apresenta para a gente. Seja bem-vinda, Vera. Claro, um prazer. Oi, Cíntia, oi, Vera, oi para você que está nos assistindo. Sem dúvida, eu e Vera já nos conhecemos e nos conhecemos em outros contextos. Eu tive a experiência de trabalhar com a Vera, a gente fazia parte da mesma equipe, num contexto completamente diferente, no mundo corporativo. Lá atrás, a Vera sempre teve uma participação muito especial em todos os momentos que eu estava com ela, porque ela conseguia me trazer para a minha conexão interna, né? Quero olhar um pouco mais para dentro, mais para o interno que para fora. E quando o Papo de Dentro iniciou, né, Cíntia, a gente sempre teve esse desejo de trazer contribuições, né? Seja através dos convidados, pelos comentários do canal. E a gente falou tanto de conexão, tecnologia, relacionamento. A gente falou tanto na educação, a gente falou tanto em filhos, em criar jovens e adolescentes, que não tinha como a gente encerrar essa série sem trazer esse olhar interno. E a Vera, ela tem, além da experiência dela profissional, ela conta para a gente aqui uma experiência internacional, né? Traz o olhar do Oriente para nós, né, Vera? Então, Vera, sempre muito uma delícia te encontrar sempre. E nós vamos deixar você falar. Ai, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou sentindo que nessa época que a gente está, como a gente precisa se abrir mesmo para a gente falar das nossas experiências mais reveladoras, daquilo que fez sentido para a gente na vida, né? Se tem uma coisa que fez muito sentido na minha jornada toda, como médica, como terapeuta, eu fui para a linha do trauma, de resolução de traumas, ter encontrado esse canal lá na Índia, na Ones University, que é uma universidade que trabalha consciência, espiritualidade, e trabalha muito a partir da neurociência, que é uma coisa que sempre me chamou muito. Eu também fazia um trabalho com dependência química. Então, eu comecei essa jornada lá na Índia desde 2006, e é muito incrível, um outro mundo, na realidade, lá. Assim, um mundo interno é o que vibra primeiro, né, quando a gente está falando no Oriente. Aqui a gente é muito mais focado no mundo externo, para depois refletir no mundo interno, né? Eles naturalmente já muito nutrido essa coisa da espiritualidade, uma presença para eles. Então, assim, eu trazia com muito carinho tudo que eu via lá, que eu sempre gostei de conversar com a alma das pessoas. Obrigado pelo médico de alma, porque as pessoas dizem isso mesmo de mim, e eu gosto mesmo, porque eu sinto que eu sempre tive essa coisa, assim, sabe? Eu estou contando com as pessoas o que está fazendo ela sofrer. O que está fazendo ela sofrer? Estou sempre querendo ir lá para o centro do coração dela, né? Claro que, como médica tradicional, fazendo os nossos convênios, eu nunca conseguia chegar, nunca conseguia ganhar o bastante para pagar o consultório. Mas era muito importante para mim que tivesse esse tipo de coisa. Eu tive vários processos muito bonitos de encontrar as pessoas nesse outro lugar. E quando eu fui lá, uma das frases essa Ones University, eles dizem lá, são dois mestres, são dois avatares, eles trabalham com uma energia de consciência, tipo Reiki, mas uma funcionalidade no corpo completamente diferente do Reiki. E quando eu comecei a receber e também me tornar dessa energia aqui na Índia, que foi no Brasil, que foi em 2010, a partir daí, assim, começou a abrir uma jornada de todas as coisas que estavam meio escondidas para mim. Então, eu comecei uma jornada de autoconhecimento muito profunda também. E aí eu olhava para lá e queria trazer uma ponte do Oriente para o nosso Ocidente aqui. É como se eu
eu sentisse que aquilo lá, que aquela alma, que aquele contato que as pessoas tinham, é possível para a gente aqui. É possível para a gente, e a gente precisa muito disso. Assim como muito do que a gente construiu aqui, de repente eles estão agora aprendendo lá. A Índia está se desenvolvendo muito nesse plano mais de mídia, essa coisa toda. Então, eles estão trazendo mais o Ocidente, o Oriente, e nós temos que importar esse Oriente para cá, né? E eles têm um contato com a alma muito... E uma das palavras, uma das frases que mais me chamava a atenção deles lá, era vida e relacionamento. Então, eles falavam de vida, não como vida mesmo, que a gente acha que é a nossa vida, mas vida como a relação que você tem com qualquer coisa, isso vai dizer como é a sua vida. A relação que eu tenho com a Vera, por exemplo, me fala da vida com a Vera de uma forma diferente, como ela pode ter com outra pessoa. Então, assim, a forma que a gente olha as coisas é a forma que a gente dá o formato da vida a partir do nosso olhar. Então, eu queria ter um olhar mais límpido, queria ter um olhar mais puro, um olhar menos julgador, menos fazedor, né? Mais conectado, né? Então, é esse todo um trabalho que eu estou desenvolvendo, inclusive com meditação. Dentro desse processo todo, assim, eles têm uma comunidades, né? Eles trabalham com 100 comunidades, e nessas comunidades eles trabalham muito a relação de pais e filhos. E eu acho isso muito, muito interessante, porque eles fazem uma divisão dentro desse crescimento das crianças, fazendo algumas coisas muito simples e que a gente vai poder reverberar dentro da nossa história de vida, como é que é, né? Então, eles dizem que do 0 aos 6 anos de idade, onde a gente conhece tudo sobre o amor ou sobre a falta dele. Né? E como que a criança pode estar recebendo essa coisa do amor ou não amor? Pelos nãos que ela recebe na vida. Então, as crianças que recebem muitos nãos são crianças que vão desenvolver mais traumas, né? São crianças que vão estar desenvolvendo mais raiva e mais violência. Então, eles atribuem a violência a esses nãos que são dados dessa primeira etapa da vida. E dizem que essa primeira etapa da vida é fundamental. Porque nessa primeira etapa da vida é onde o nosso sistema nervoso está tudo ávido para ter esses primeiros imprints. Esses primeiros imprints são imprints limitadores, essa pessoa vai ter o tempo todo suplantando esses imprints e a gente não sabe de que forma. Muitas vezes é com raiva mesmo, muitas vezes é com violência. Eu trazia muito isso para esse olhar aqui do Rio de Janeiro, né? Para esse olhar das nossas favelas, né? Esses meninos que não têm nada, né? Esses meninos que já nascem tendo que carregar uma família inteira. Então, eu disse, nossa, quantos nãos que essas crianças levam, né? Quanta falta que essas crianças têm, né? E como que isso repercute na nossa sociedade. Não adianta a gente consertar por fora, né? A gente vai ter que olhar isso dentro. Então, eles dizem para você não dar para as crianças ou não mostrar para as crianças aquilo que as crianças não podem ter. Né? Então, é um grande desafio para a gente aqui, porque a gente foi tudo formado, tudo formatadinho, né? Nesse fazer, nesse ter. Né? Então, a gente acha que se você tem uma condição melhor, você tem que dar tudo para o seu filho ali. E aí você se esquece que tudo que ele precisa é amor. Tudo que ele precisa é contato. Tudo que ele precisa é conexão. Ele não precisa de todas essas outras coisas. Ele precisa ter muito claro dentro da experiência dele neurobiológica que ele foi amado, que ele foi visto. Muitos dos traumas que eu trabalho hoje têm a ver com essa etapa da vida em que a gente ou teve uma tentativa de aborto, ou teve algumas coisas relacionadas à própria experiência da pessoa, e ela ficou congelada nessa etapa da vida, né? Então seriam esses tipos de resgate. Depois eles dizem, dos 6 aos 12 anos, que é trate seu filho aqui como um príncipe. Aqui é importante porque é essa fase dos 6 aos 12 anos em que a criança vai ter muito reflexo em relação ao pai e mãe, ela vai estar querendo imitar pai e mãe.
Você imagina na nossa sociedade, com as coisas que a gente vive, o que essa criança vê nas relações de pai e mãe nessa época, né? O que ela vê de conflitos, o que ela vê de dor, o que ela vê de trauma, né, nessa época. Então, que eles vão equilibrar aqui a disciplina com a liberdade. Então, eles têm uma liberdade total, que não é liberdade, né? E não aprendem a ter uma disciplina. Então, a grande função dos pais aqui é estar orientando no sentido de ter uma disciplina para ele poder organizar a sua vida, focar a sua vida, condicionar a sua vida, ver o que ele pode fazer, organizar, aprende a ter foco, mas aprende também que tem momentos que ele pode não fazer nada, momentos que eles são de pura leveza, de pura brincadeira, então ele começa a equilibrar essas duas coisas. Nessa etapa de vida, eles dizem que as crianças começam a ter as próprias decisões ilógicas, que eles chamam. O que são essas decisões ilógicas? Essas decisões ilógicas são impactos que a criança tem sobre as coisas que ela está vivendo e as decisões internas que elas tomam frente ao que elas estão vivendo. E essas decisões, normalmente, são inconscientes, né? Então, eu tenho uma experiência aqui que eu posso estar contando rapidinho, e essa experiência mostra bastante isso. Então, assim, eu estava dentro de uma formação, e um pai, assim, que foi motorista de táxi, então um pai, assim, com uma vida muito humilde mesmo, trabalhou para a gente ter tudo. E aí ele tinha essa coisa de juntar o dinheirinho dele no final do mês, de juntar e de dizer para a gente que ele estava guardando, porque se a gente precisasse, num gesto assim, muito acolhedor dele, se a gente precisasse e ficasse doente, ele teria o dinheiro para poder nos ajudar, né? Então, meu pai foi essa coisa, e eu fiquei ouvindo isso, que tinha dinheiro. Então, eu estava conversando com o pessoal, estava falando assim, bom, então, até uma etapa da minha vida, assim, não tinha dinheiro para nada, uma dificuldade de me mover na vida, uma dificuldade de pagar minhas contas, até que nesse dia eu vi a minha criança, assim, vendo meu pai dizendo isso, e disse, bom, então se o dinheiro é para a gente ficar doente, para a gente curar a nossa doença, e eu não quero ficar doente, então eu não quero dinheiro, né? Então, eu fiz, a criança, intuitivamente, inconscientemente, ela faz uma ligação do que ela recebeu, o que ela tem dentro, e ela toma uma decisão que nem ela sabe. Isso fica no campo inconsciente mesmo. E aí a vida vai nos trazendo as dificuldades, e essa foi dentro dessa universidade mesmo, dentro desse processo de meditação e com essa energia que eu pude ver que o dinheiro era uma coisa, a vivência do meu pai era outra coisa, e que eu podia realmente também ter dinheiro e ser feliz e fazer todas as coisas que eu queria também ao mesmo tempo e não ficar doente também. Eu também fiquei muito doente. Eu também faço isso tudo, uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então eu pude separar. E nessa separação vem uma clareza muito grande de, ai, que bom, um alívio muito grande. Nossa, eu não vou ser uma miserável também, porque será que eu só posso ter dinheiro? Ou então culpa por ter dinheiro, e o meu pai e minha mãe não, passaram fome. Então, muitos desses aspectos nossos emocionais, que lidam muito com chakras, com esse sistema mais sutil, estão realmente impregnados dessas distorções e de todas essas visões que a gente tem. É o trabalho que eu faço. Na realidade, eu trabalho muito com o campo energético mais sutil mesmo, a gente olhar na raiz aonde que está essa distorção desses processos. E com isso, fica muito mais fácil da gente mudar na vida. Né? As pessoas dizem, tem que mudar, tem que fazer isso. Nem sempre dá para fazer isso, porque eu vou mudar por onde? Por onde criou-se o próprio processo, né? Se foi através da mente que eu criei esse processo, não é a mente que vai fazer mudar, é o sentir. Então, eu sou muito focada na educação para o sentir. E eles têm muito lá na Índia. Eles trazem muito as crianças para o sentir. E esse sentir, ele acaba sendo mágico, porque ele acaba trazendo todos esses fatores sem julgamento, né?
E aí a terceira etapa que eles falam, então tem do 0 aos 6, dos 6 aos 12, e após os 12, que eles dizem que aí você realmente tem que ser um amigo do seu filho. E o que é ser um amigo do filho se a gente nunca aprendeu isso, né? A gente aprendeu que a gente tinha que educar, né? Que tinha que direcionar, né? Que tinha que tomar nas costas e carregar o tempo todo. É assim que o ocidental vê, é assim que a gente foi criado, né? Mas lá eles dizem, não, seu filho não precisa de nada disso. O seu filho precisa que você investigue com ele todas as possibilidades do que ele gosta, depois escute ele. Depois escute ele e ajude ele a pesquisar, ajude ele a entrar nas artes, ajude ele a fazer qualquer movimento que tenha a ver com o ser dele, você vai ver que ser humano é esse que você vai ter. Então, eles iam para essas comunidades, né? E dentro dessas comunidades, eles trabalhavam com as crianças pequenas. Dentro dessas comunidades, eles tiveram um grande problema lá com os pais, porque lá os pais também queriam que o filho fosse engenheiro, médico, uma coisa assim, né? E aí eles disseram que aquele ensinamento que eles tinham lá não era para isso, era para eles serem felizes. Pai, a gente está aqui para descobrir o que faz seu filho feliz, porque se ele for feliz, o que ele fizer vai ser muito grandioso. Quer seja ele cuidando de uma planta, quer seja ele engenheiro ou médico, ele vai ter amor pelo que ele está fazendo. E isso vai fazer diferença no mundo. Então, eles fizeram todo um processo de convencimento dos pais. Hoje, essas crianças, que eram as crianças dessa escolinha que eu fui, é maravilhoso, assim, um campo de energia, chamado Escolinha de Vashkan, que esses mestres eram os professores. Esse mestre evacuado dessa escola da Oanes University é um matemático. E esse templo que eu vou é um templo da consciência mesmo, para ajudar as pessoas nessa transição planetária. Eles fazem muitos festivais, Festival da Paz, muito em cima de meditação, de conexão. Então, a gente está aprendendo com ele, estou trazendo muito desse processo para cá, para que a gente possa estar aprendendo com eles o que é verdadeiramente se conectar. E aí a gente vai vendo que a gente se conecta muito mais com as identidades que a gente aprendeu que tinha que ter, né? Do que com a nossa essência. E isso traz um certo sofrimento para todos nós também, né? As crianças reverberam isso muito, muito rapidamente. Elas espelham isso muito rapidamente. Então, assim, para mim é sempre um grande convite na frente de uma criança pequena. Cada vez que eu olho uma criança, eu já vejo mais ou menos a idade dela, e tento me situar dentro, sabe, desse conceito, para ver assim, e às vezes a gente vê, eu não tenho filhos, né? Mas a gente vê uma certa dificuldade que a gente tem pela própria criação, pelo próprio entorno que a gente teve, pela própria conexão ou desconexão com uma espiritualidade que muitas vezes é baseado em culpa, né, como uma religião, né, muitas vezes você não tem isso, você é culpado daquilo, né, o sistema católico às vezes traz isso muito impactante para algumas pessoas, né, e o que eles trabalham muito é que, assim, você vai ser conectado com uma energia de fonte, e essa energia de fonte é que vai te ajudar, é que na hora de a gente desconstruir os castelos e dessa espiritualidade, dessa religião da fora, e eu vou estar como uma pedindo, você precisa entender que você é tão necessário esse valor dentro, né, de conexão, que para mim é igual à espiritualidade, né? E esse valor é que vai fazendo esse movimento todo acontecer de dentro para fora. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está tendo esse grande desafio, que é desconstruir os altares, né? E entender que esse nosso corpo que é um grande templo de consciência. E se a gente tem essa consciência passa, nós somos seres eletromagnéticos, né? Nosso sistema nervoso é eletromagnético. Por isso que a gente sente tudo, por isso que a gente sente o terror, por isso que a gente sente a dor, porque nós somos isso. Mas se você é isso, sabendo quem você é,
da onde você vem, como você lidar com isso é uma grande ajuda, né? Então, não sei, eu sou muito encantada, porque eu acho que a gente entra num fluxo, num campo de energia muito diferente do campo de energia que a gente tá acostumado. E para mim isso é cura, isso é saúde. A saúde não é para mim tomar remédio. A saúde para mim é olhar esse ser integral, sabe? É ver aonde dentro disso tudo que cada um traz existe aquela chavezinha que eu com pouco movimento eu posso ajudar ele a se empoderar dele mesmo, né? E os pais têm uma grande função nisso, né? Precisam muito de cuidado também, porque talvez eles não tivessem, né? Muito de encontrar esse amor dentro deles primeiro, para depois eles poderem estar cuidando dos filhos desse lugar. O que a gente percebe, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Vera, assim, como que quando a gente atende, eu já atendi há muito tempo atrás criança, hoje não mais, sim, adolescentes, mas quando a gente vê ali uma questão que nos é trazida, né, pelos pais, um problema no adolescente ou na criança, e quando a gente pede os pais para se olhar a dificuldade que eles têm, né? É mais fácil ver apenas ali na criança ou no adolescente. E quando você faz esse convite, que eu acho que é isso que você faz, né, também, quer dizer, se olhe um pouco. Eu estou aqui babando com o que você está falando, né? O olhar que a gente é muito racionalista, mas mesmo assim a gente sempre convida os pais para que eles possam se pensar um pouco, se olhar, ver o que tem de seu ali no filho, naquele sintoma que o filho está trazendo. E há uma dificuldade muito grande nisso, né? A gente tem E uma essa... coisa importante é, se você está olhando e você não consegue olhar isso, busque ajuda, né? Sim, Busque alguém que que reverbere com você, que possa ser essa ponte para você encontrar aquilo dentro de você, né? Muitos dos meus trabalhos terapêuticos têm a ver com o resgate dessas crianças nos adultos. Eu não trabalho com criança, mas eu trabalho com criança o tempo todo, né? sim, Porque eu sinto que ali, naquela nossa essência, naquela nossa matriz, toda a fonte de tudo. A fonte de todos os medos, da fonte de toda dor, mas da fonte de todo o amor, de toda a consciência também, da fonte de tudo. E eu acho que esse campo, ele ajuda muito a gente olhar não para o problema de uma forma estreita, como se a gente olhasse, não sei o quê, e vai procurando o problema, e você começa a buscar a solução. E isso tem a ver muito com consciência, né? O que eu noto é que quanto mais consciência você tem, menos focado você está no que tem de problema e mais focado você está nas múltiplas possibilidades que você tem de se mover de outra forma, né? isso mesmo. Então, que formas são essas que eu não me movi ainda? Que percepções são essas que eu não tive? Porque as pessoas, às vezes, elas trazem um problema 10, 20 anos, falam do mesmo problema. Eu disse, você já não vê o que não é olhando o problema que você vai resolver? Não, é olhando o que você não olhou disso aí, né? Não é do problema. O problema, ele fica ali. Mas esse grau de atenção, essa atenção que a gente leva, o que está contraído, o que está errado, é muito cultural, né? É muito cultural. É como se a mente o tempo todo olha o que está errado, o que não está bom, o que eu tenho que consertar. E as pessoas não vieram aqui para ser consertadas. Você não está aqui para ser consertado. Você está aqui para ser conectado. Você está aqui para se conectar, você está aqui para interagir, você está aqui para ter uma coisa tão bonita dentro de você que você coopera com o outro. Você está aqui para isso. A gente não está aqui para essa outra coisa. Então, esse isolamento social está dando uma grande pausa, eu acho, e uma grande chance, uma grande Oportunidade, né? oportunidade, né? É a Eu escutei oportunidade isso outro da dia, gente poder adorei. a gente poder entender isso desse outro lugar, a gente poder entender isso de lugares que a gente nunca viu antes. Existem Isso, milhares de lugares que a gente não viu. Né? isso. E sabe, Eu Vera? e Vera temos falado nisso muito, né, Vera? Assim, outra Vera.
tomar essa... É muita verdade, né? Vera de verdade. Tem muita verdade aqui. Vera, assim, eu até comentei isso com você, já comentei com a Cíntia também, né? Quando você fala dessa questão desse período que nós entramos agora, assim como todo mundo, eu também, né? A gente ficou meio que surpreendido, né? Porque a gente estava com tanta coisa projetada para o externo, que no primeiro momento, né? Assim como todo mundo, eu também falei, gente, mas como é que vai ser agora, né? Cadê aquilo tudo que eu estava projetando? E aí eu te encontrei de novo, né? Porque a nossa vida é assim, de encontros, né? Nas manhãs, pela meditação. Até você pode depois deixar o link aqui, porque eu recomendo. Assim. O projeto de meditação. Legal. O Instagram. E aí, a partir disso, parece que o não estar lá fora não tinha nenhum problema, né? Estava tudo aqui dentro. Então, assim, Cíntia, eu acho que a gente não podia encerrar melhor essa série, de falar de Com certeza. Né, com a Vera aqui com a gente. Vera, se deixar, a gente vai ficar aqui passar a noite. Nós vamos ficar aqui, temos muita coisa para falar. Uma delícia. Eu sou isso mesmo, assim, desse jeito. Vai puxando, que nem novelinho de lã, sabe? Vai puxando, mas não acaba nunca, nem coisa de que vai fazendo tricô. Mas gostoso demais. Que a gente vai ter outras oportunidades. A Cíntia, daqui a pouco, vai estar aí no Rio de Janeiro, né, Cíntia? Vai ter até a oportunidade que eu tive em outro contexto, né? Mas a vida é feita de encontros, né, de todas as formas. Vera, eu queria muito te agradecer mais uma vez toda a disponibilidade. Vou deixar a Cíntia fazer as honras da casa para você. Para mim foi um grande prazer, né? A Vera que me apresentou, te conhecer, ainda não a conheço pessoalmente, né? Trocar muito ainda. E muito obrigada por você estar aqui conosco. E ainda fica o convite, né, outra Vera, para que ela volte. Claro. E Vera, deixa um link para o pessoal poder... Olha, quem tiver oportunidade, se dê a oportunidade. Eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade. Experimenta. Passa Vera aqui para a gente, para o pessoal que assiste a gente. Pro WhatsApp, pelo chat? Não, pode falar. Como é que a gente pode falar? Então, eu estou fazendo as lives geralmente pelo Instagram, @curarte, que é o nome da minha página, da minha fanpage, Vera Brinqueroff, meu nomezinho todo, né, pequenininho. Assim, curarte.Vera Brinqueroff. E aí, todos os dias de manhã, a gente está contando sempre uma história. Esse projeto é de contar história de criança mesmo, contar história. Depois a gente sempre faz uma meditação e transmite essa energia online, para que a gente possa estar se aprofundando em consciência, em amor e verdade, nessas coisas boas que a gente se desconecta. Delícia, muito bom. Então, são todas convidadas também. A Vera já está convidada, disse que está passando para muita gente, que bom. Muito feliz, realmente, porque tem um grupo bem cativo, esse grupo já está fazendo também a Jornada dos Chakras e vai vir muitos projetos por aí, porque a atividade não para, né? E é fantástico, né? Então, a você que está escutando, Vera, muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, você que está nos escutando, deixe seu comentário, acesse o link que está aí no perfil, no nosso canal, deixe sempre o seu like, né, Vera? Não é isso? Obrigada, Vera, por ter me trazido aqui também, viu, Vera? Eu que agradeço sempre. Cíntia, obrigada. Beijo. Foi um prazer. E vamos experimentar. Esse é o Papo de Dentro. No espaço. Para compartilhar saberes, experiências, novos olhares, novas possibilidades. E a gente conta com você também. A Cíntia já falou aí. Até a próxima. Um beijo. Obrigada. Até mais.